Jornal Raimundo Informa. A segunda edição. O fim da terceira edição. Foi a nossa quarta edição. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à 16ª edição do Jornal Raimundo Informa. E nesta edição eu irei comentar, falar também sobre os projetos, eventos e matérias que nós fizemos no último trimestre do ano de 2025. Só assim, roda a vinheta. Em comemoração à Lei Eusébio de Queiroz, no início do mês de setembro, nós fizemos uma entrevista com a professora de História e Geografia do nosso colégio, Cíntia Benac, da qual vocês estarão vendo e entendendo um pouquinho sobre essa data comemorativa que fala e muito sobre o tráfico negreiro, as leis abolicionistas. Se você acha que a Lei Áurea foi a primeira como combate à escravização, você está enganado e é necessário revermos esta ideia. Na verdade, esta lei foi uma das que, com outras, contribuiu para que houvesse a extirpação da escravização. E uma das leis é a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi uma lei que foi promulgada no dia 4 de setembro. É uma lei que surtiu um efeito no Brasil, mas um efeito que a gente precisa pensar sobre. Por quê? Ela proibiu o tráfico de escravizados, da África para o Brasil. Todavia, isso não fez com que a escravidão acabasse aqui no nosso território. Ela simplesmente só proibiu que esses escravizados fossem transportados de lá para cá. O que aconteceu para a gente aqui no Brasil nesse período de 1850? Nós tivemos algumas mudanças bem interessantes. Por exemplo, o preço do escravizado aumentou. Isso melhorou a vida do escravizado? Não. Isso fez com que esse negro fosse liberto? Também não. O que a gente começa a pensar? Havia uma pressão da Inglaterra para que a escravidão no Brasil acabasse, mas o Brasil foi gradativamente enrolando os ingleses. Então nós tivemos até uma sequência de leis posterior à Lei Eusébio de Queiroz, que foi a Lei do Ventre Livre, a Lei de Sexagenários, e por fim a Lei Áurea, a lei exatamente de 1888, que acabou com o tráfico de escravizados e com a escravidão aqui no Brasil. Em 1850 foi uma conjuntura bem interessante econômica no Brasil. Foi o período que nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz e também a Lei de Terras. Já pensávamos em restringir o acesso à cidadania ao negro. Então, esse negro, em 1850, ele continua escravizado, ele só não vem de lá para cá, porém, ele continua sendo comercializado dentro do próprio território brasileiro. A gente deixou de ter um tráfico externo para ter um tráfico interno dentro do próprio território. Isso foi bom para a elite? Foi. A elite não perdeu, porque ela continuou explorando a mão de obra africana. Ela, pelo contrário, ganhou até autonomia para explorar cada vez mais e ainda vendia os seus negros entre as regiões aqui do próprio Brasil. Então, de fato, a gente precisa pensar, a Lei Eusébio de Queiroz libertou o africano? Não. Ela mudou a situação econômica e social do Brasil? Também não. Mas, de fato, é uma lei que foi assim um pontapé inicial para as outras que depois vieram até a Lei Áurea. Também no último trimestre de 2025, nós fizemos uma reportagem com a terapeuta Daniele Ricardo para ela falar e comentar sobre a profissão do futuro. Nós, principalmente na juventude, temos dúvida de qual profissão devemos seguir. Aquela que nós gostamos, desejamos, temos o sonho talvez desde a infância, ou aquela que remunera bem. Veja a seguinte. Em meio a tantas profissões que nós temos em nosso país e afora, como ser médico, professor ou até mesmo advogado, qual profissão nós devemos escolher? Hoje o Jornal Raimundo Informa estará falando sobre esse assunto com uma pessoa muito importante. Hoje estamos aqui com a terapeuta Daniele. E terapeuta, queremos saber sobre esse mundo das profissões e existem muitas dúvidas entre os nossos jovens em qual profissão nós devemos seguir. Aquela que tem uma remuneração boa ou a que nós gostamos e sempre desejamos desde a nossa infância. O que você pode trazer como algumas considerações sobre esse assunto? Bom, para a gente falar de profissão, da escolha profissional, acho que é fundamental a gente falar de formação. O que é importante é que a gente tenha uma formação, e essa formação seria uma formação humana, uma formação de base virtuosa. Porque quando você se forma nas virtudes, você aprende, por exemplo,
a ter ordem, compromisso, responsabilidade. E essas virtudes são fundamentais tanto na vida acadêmica e que vai ser levada também para a vida profissional. E como a gente aprende essas virtudes? Primeiramente, a gente aprende com a nossa família. E na escola, essas virtudes vão ser sistematizadas, né? E uma outra questão é que, atualmente, na sociedade, é muito comum a gente pensar no emprego, na profissão, como algo relacionado à renda, ao quanto você vai ganhar. Isso é reflexo da sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade que está muito voltada para o prazer, para as conquistas materiais. Então, é muito comum a gente querer carro, casas. E a gente é um ser material, mas nós não somos só materiais. Nós também somos seres relacionais. Então, a gente precisa se relacionar com as outras pessoas. Até no ambiente profissional, a gente vai precisar se relacionar. Então, eu diria que é importante que a gente conviva num ambiente profissional em que traga prazer, onde seja um ambiente que a gente consiga viver em harmonia, né? Então, assim, o financeiro ele não é importante? Sim, o financeiro é muito importante, mesmo porque a gente precisa se vestir, a gente precisa se alimentar. Então, eu diria que deveria ser as duas coisas. Um trabalho onde você possa ter prazer, que seja bom, que você consiga desenvolver atividades que você goste, mas também um trabalho em que você consiga ter uma renda que você viva com dignidade. Eu acho que você precisaria linkar essas duas coisas. Porque, por exemplo, quando você fica pensando muito nessa questão financeira, você pode pensar muito nessa questão da produtividade. Então, você vai querer ser sempre bom, sempre melhor, e isso pode estar trazendo alguns danos para a nossa saúde. Por exemplo, danos ligados ao burnout, que é um tipo de doença ligada à questão do estresse, né, no convívio do trabalho, né. E uma outra questão que a gente precisa pensar é que a gente não vai viver apenas no trabalho. A gente precisa ter outras fases, outros lugares na nossa vida que a gente precisa estar presente. A gente tem família, a gente tem amigos, então é preciso que todas as partes da nossa vida ela esteja de comum acordo, esteja tudo muito bem amparado, ou seja, a gente precisa de, como é que eu posso dizer, a gente precisa de equilíbrio na nossa vida, entendeu? Então, eu diria que seria isso, uma vida equilibrada. O trabalho é importante, mas você precisa ter gosto por aquilo que você faz. O Jornal Raimundo Informa também cobriu eventos aqui no nosso colégio acerca da comemoração do combate contra o suicídio, que é comemorado principalmente no mês de setembro, que vocês também irão ver a seguir. Às vezes a gente olha assim, uma pessoa muito fechada, muito que não consegue conversar, dialogar, né? O quanto essa pessoa ela sofre internamente por conta disso. Então, não é uma questão de mostrar fragilidade, é uma questão apenas de você dizer, olha, eu sou pessoa, assim como todo mundo, e assim como todo mundo eu também tenho sentimentos e eu preciso falar sobre isso. Então é uma necessidade que o ser humano traz, uma necessidade básica. É algo que está dentro da gente e quando você não faz isso, né, você acumula um peso, como a gente trouxe o exemplo da mochila, da bolsa, a gente acumula um peso, um fardo, que às vezes poderia ser dividido, né? Às vezes não... Tô nem aí, tá sim. Tô nem aí, tá sim. Que eu fui esquecido, eu fui excluído, eu fui zoado. Eu não sou bem querido naquele lugar. E aí a gente vai sendo consumido pela dor, pela tristeza, né? E aí a gente às vezes responde de forma diferente. Às vezes a gente ataca também. Às vezes a gente também ataca o outro. A gente usa aquele sentimento de tristeza, ele vira raiva, vira uma agressividade. Ou a gente se ataca. Um outro evento que o Jornal Raimundo Informa esteve presente foi o passeio para o Teatro Municipal Carlos Gomes, no centro do Rio de Janeiro, onde nós acompanhamos uma linda orquestra, bem como estivemos com outros colégios para participar de todo esse evento. Veja a seguir.
O projeto do Empoderadas está muito ligado ao combate contra a violência contra a mulher, seja patrimonial, seja física, seja sexual. E nós, aqui do Jornal Raimundo Informa, fizemos um projeto no nosso colégio, onde muitas turmas puderam assistir esse projeto lindo. Vieram pessoas desse projeto para comentar, explicar, trazer palestras. Realizaram um evento muito grande aqui no nosso colégio acerca desse tema super importante que vocês verão a seguir. E esse programa, ele dá suporte e apoio a mulheres em situação de violência, em situação de vulnerabilidade, mas também para mulheres que estejam, de qualquer forma, precisando de alguma ajuda, né? Nós temos assistentes sociais no programa, nós temos psicólogas e temos advogadas. Há também alguns cursos, né? Alguns cursos profissionalizados em alguns polos, e o programa ensina técnicas de desvencilhamento para mulheres saírem de situação de violência extrema, né? Aquela situação de violência física que está ali se concretizando, para que as mulheres tenham a técnica para sair desse tipo de violência. Também nós tivemos no terceiro trimestre a nossa primeira semana jornalística, onde nós abordamos um tema muito importante, que é o uso descontrolado das inteligências artificiais. Nós também tivemos algumas considerações importantes com a terapeuta Daniele, que falou sobre esse difícil assunto do século XXI. Hoje estamos aqui mais uma vez com a nossa querida terapeuta Daniele para tratarmos de um tema muito importante, que é sobre o uso de inteligência artificial e, infelizmente, a dependência que a má utilização pode causar. E a gente quer entender um pouquinho, sabe, Daniele, sobre esse uso, essa ascensão das inteligências artificiais e como o mau uso dessas IAs podem de fato trazer uma parte ruim do uso delas no nosso dia a dia, jovens, adultos também. Bom, a inteligência artificial, primeiro é importante falar que ela é um facilitador nas nossas vidas, né? Então a gente não pode negar. A questão é que a gente precisa ter algumas cautelas, principalmente quando a gente fala de crianças, de jovens, porque esse grupo de pessoas, eles estão no processo de formação de conhecimento, formação do seu pensamento crítico. Muitas das vezes a inteligência artificial ela vai dar respostas prontas. E aí, se você não tem uma visão crítica, um pensamento, pode ser um problema. Recentemente eu assisti uma palestra de um professor que estava falando que ele precisou utilizar a inteligência artificial. Então ele precisa fazer um trabalho sobre as leis de Newton. Então ele questionou a inteligência artificial e ela respondeu. E ela começou falando da primeira lei de Newton, da segunda lei de Newton, da terceira lei de Newton, da quarta, da quinta, e aí esse professor começou a ficar assim, sem entender. Então ele começou a perguntar, porque não existe tanta lei de Newton assim. Então você para pensar, se esse professor ele não tivesse um conhecimento prévio, ele poderia passar como perfeito ignorante. Então o que acontece? Os jovens, muitas das vezes, não têm esse conhecimento. Então ele vai pegar a inteligência artificial e vai ter como se fosse verdade absoluta. Então, antes, eu acredito que precisa ter uma preparação. Você precisa construir esse pensamento, você precisa construir essa informação para estar utilizando a inteligência artificial. E aí, como é que a gente constrói esse pensamento? Através da leitura, através da busca do conhecimento, e isso é preciso sacrifício. Você precisa se colocar em busca desse conhecimento. Isso dá trabalho. Muitas das vezes, esses jovens não estão muito preparados, acostumados com esse sacrifício, com essa busca. Eles querem o quê? Respostas prontas mesmo, e é o que a inteligência artificial dá. Então, este é uma questão que a gente precisa estar atento, né, com esse jovem. E aí, sobre isso, é interessante falar de uma pesquisa. Um professor fez o seguinte, ele dividiu a turma em 2 grupos. E aí, um grupo, ele permitiu que fizesse o trabalho utilizando a inteligência artificial. O segundo grupo não podia utilizar essa inteligência artificial. Claro que a pessoa que usou, o grupo que utilizou a inteligência artificial, conseguiu terminar o trabalho muito rápido. O segundo grupo demorou mais tempo, mas acabou chegando no mesmo resultado. E aí, depois de uma semana, esse professor perguntou, quis saber sobre o trabalho. O que aconteceu? O primeiro grupo nem lembrava. O segundo grupo falou do processo, das dificuldades, das conquistas, dos conhecimentos adquiridos, ou seja, da vivência. Então, mais uma vez, corrobora com o quê? Que para você adquirir o conhecimento, a aprendizagem, o pensamento crítico,
É preciso esforço, é preciso sacrifício, você precisa se debruçar diante do problema. E esses jovens não estão querendo isso. Por isso que eu falo, eu acredito que precisa de uma formação para que esse jovem possa ter acesso à inteligência artificial. E olha que a gente está falando de um grupo de jovens que estão inseridos numa sala de aula, numa escola, mas se a gente for levar para adiante, a gente pode perceber que tem muitos jovens que estão utilizando a inteligência artificial como se fosse o melhor amigo. Então ele vai, ele pede conselho, ele fala dos seus problemas pela inteligência artificial e a gente precisa estar atento, por quê? Porque é uma inteligência artificial e a gente precisa estar em contato com a humanidade. Enfim, chegamos à última edição do ano 2025. Se vocês quiserem nos acompanhar, as nossas matérias, nossos projetos, nos sigam no Instagram e também no YouTube, onde nós compartilhamos os nossos projetos. Até breve.